Bom dia, pessoal. Tudo em paz com vocês? Estou chegando aqui para trazer hoje mais uma vez uma historinha para vocês refletirem e tirarem um ensinamento para usar no seu cotidiano. E neste vídeo eu trarei também a jogada do tarô com as cartas dessa semana, certo? Começando com a história que se chama O Príncipe, o Mestre e a Águia. Era uma vez uma rainha cujo marido havia morrido quando seu filho tinha somente 5 anos. Ela foi então nomeada regente do reino até que seu filho completasse 18 anos e fosse capaz de governar. O único defeito da rainha era que amava demasiadamente seu filho, Hassan, e lhe permitia fazer qualquer coisa que desejasse. E assim, apesar de ser uma boa monarca, seu filho ficava mais e mais teimoso e cheio de caprichos à medida que crescia. Um dia, a rainha chamou seu grão-vizir e lhe disse: "Diga-me francamente o que posso fazer com meu filho. É insolente, orgulhoso e muito difícil de lidar. Como posso fazer para corrigir os seus defeitos agora, antes que seja demasiado tarde?" O vizir respondeu: "Coloque o príncipe aos cuidados de um mestre, e assim ele poderá adquirir sabedoria." "Onde há um mestre que possa ajudar meu filho?" perguntou a rainha. "Neste momento, se encontra na cidade um velho homem sábio que dirige Al-Azhar, a Universidade do Islã. Irei falar-lhe, direi que o príncipe necessita do seu ensinamento e talvez ele queira ver." "Traga-o imediatamente, se puder", disse a rainha. Então o vizir partiu e logo retornou com o mestre, que tomou o príncipe sob seus cuidados. Todos os dias, o ancião e o menino se sentavam para estudar e ler. O mestre lhe contava sobre as maravilhas do mundo, da sabedoria do Sagrado Corão e da ciência exata da álgebra. Todas as semanas, a rainha mandava buscar o mestre e perguntava: "Como está progredindo meu filho?" O mestre sacudia a cabeça e se retirava. Um dia a rainha perguntou: "Meu filho agora está progredindo, mestre?" "Ele ainda não aprendeu que um príncipe deve ser humilde, que o rei é o servidor do seu povo e que não há poder a não ser em Deus." "O que podemos fazer?" perguntou a rainha. "Majestade, deixe-me levá-lo para viajar comigo", disse o mestre. "Se pudermos estar mais perto da natureza, talvez isso ajude a mudar seu caráter." A rainha aceitou e os dois partiram vestidos com roupas simples, como as que usam os andarilhos. No fim do primeiro dia de viagem, quando se sentaram para fazer café ao lado de um pequeno fogo, dois pássaros apareceram com o nada, pousaram sob o alforje do ancião e começaram a gorjear. "Faz muitos anos que aprendi a linguagem dos pássaros", disse o mestre, "mas agora me arrependo de tê-lo feito." "Por quê?" disse o príncipe. A princípio, o mestre não queria explicar a razão que os pássaros haviam dito, mas o menino insistiu tanto que ele afinal falou. "O primeiro pássaro está dizendo que no tempo em que fores rei, haverá grande regozijo entre os pássaros que comem frutas, pois os jardins e os hortos serão abandonados e os pássaros poderão alimentar-se em paz. Ninguém os incomodará, porque todo o povo dessas terras terá ido embora. Ninguém quererá viver sobre um reinado tão impopular." "Que dizia o outro pássaro?" perguntou Hassan. "O segundo pássaro disse que ele também ficará contente, pois haverá muitos gafanhotos para comer. Não haverá gente suficiente para atear fogo nos campos e afugentar os gafanhotos quando eles chegarem", foi a resposta do mestre. No dia seguinte, chegaram a um oásis onde os camelos estavam bebendo. Quando os viajantes tiraram os seus cantis, os camelos começaram a fazer ruídos, como resmungos entre si. O ancião sorriu ao escutá-los. "O que estão dizendo os camelos?" perguntou o príncipe. A princípio, o mestre não quis responder, mas Hassan insistiu e finalmente conseguiu que ele falasse. "Eles estão se queixando, porque quando fores rei, haverá tanta gente aqui dando de beber aos animais e preparando-se para abandonar o país para viver em outro lugar, que será muito difícil para eles virem beber", disse o mestre. O príncipe e o ancião seguiram viajando por alguns dias, até que pararam ao pé de uma montanha muito alta. Sob uma ponta rochosa havia um ninho e filhotes de águia. Ao aproximar-se, puderam ouvir a águia piando a seus filhotes e o ancião traduziu. "Ela está dizendo a seus filhotes que quando ficarem adultos e tu estiveres no trono, deverão caçar ovelhas nos reinos vizinhos, pois as daqui estarão magras e fracas."
As cobras e as lagartixas tomarão sol entre as ruínas da tua capital, e a grande mesquita estará vazia às sextas-feiras, quando tu fores reis. Ao menos... O mestre parou de falar, mas Hassan lhe disse: Por favor, dize-me o que disse a águia. Ela disse que se corrigires tua conduta agora e melhorares dia a dia, então seu nome será querido e o seu reino será grande e feliz. O príncipe não falou, mas o mestre viu que ele estava refletindo sobre tudo o que havia ocorrido. Voltamos agora ao palácio para continuarmos com nossos estudos? Perguntou o mestre. Hassan concordou. Regressaram pelo mesmo caminho que tinham ido, e o mestre se alegrava ao ver que o aluno era cada dia mais amável e reflexivo. Finalmente, Hassan parecia haver compreendido o que significavam as suas lições e agora realmente se esforçava por aprender. O ancião foi ver a rainha e falou: Agora eu posso partir, pois o príncipe está se preparando para transformar-se em rei. Será um bom soberano, porque agora sabe que antes de poder governar os outros, ele deve ser capaz de governar a si mesmo. A rainha encantada ofereceu-lhe um posto na corte, mas ele disse: Não, tenho que continuar meu caminho, pois ainda tenho muito trabalho a fazer. Quando chegou o tempo em que se tornou rei, Hassan recordou as coisas que seu mestre lhe havia ensinado e governou bem e sabiamente até o final de sua vida. Extraído do livro Histórias da Tradição Sufi. Então, amigos, esse conto nos traz o ensinamento de que, primeiro, é importante amar e dar limites, e também de que, antes da gente exercer qualquer tipo de poder sobre o outro ou no mundo, a gente precisa controlar a si mesmo, as suas falhas, os seus defeitos e buscar superar-se. Vamos então ver quais são as cartas para essa semana. Como sempre, procure conectar-se, ir para o seu interior e sentir qual é o número que vai lhe trazer a mensagem que você precisa para essa semana, certo? Se você escolheu a carta número 1, a carta que sai é o enforcado. Ela está pedindo que você enxergue alguma situação da sua vida de um ângulo, de uma posição, de uma forma que você ainda não enxergou, que você ainda não examinou. O enforcado geralmente aparece no jogo quando a gente está se sentindo preso, quando a gente está se sentindo imobilizado em algum acontecimento, quando alguma situação não anda na nossa vida. Mas para sair dessa situação, você precisa fazer esse exercício de girar a cabeça e olhar as coisas de uma outra forma, sem briga, sem ficar chateado, sem ir para o lugar de vítima, sabendo que sair dessa posição é algo que só você mesma pode fazer. Se você tirou a carta número 2, a gente tem um 7 de espadas, é uma carta do arcano menor, que fala talvez de alguma situação que não se desenvolveu, que não aconteceu do jeito que você esperava. Talvez uma energia, de má sorte prejudicou algum acontecimento. Só que também pode ser que alguém tenha intencionado agir de má fé ou retirar de você alguma coisa que é sua por direito. Então, preste atenção, fique ligado nisso, para que você possa se prevenir se for possível. E se acontecer alguma situação assim, onde você perceba que você foi lesado, tente agir com diplomacia, tente não bater de frente, certo? Porque é uma forma mais fácil de resolver a situação. E se você tirou a carta número 3, a gente tem o 10 de espadas. Duas cartas de espadas que mostram que essa semana o plano mental das ideias vai estar acionado. O 10 de espadas surge no jogo quando a gente está muito cansado, assim, mentalmente falando, de algum tipo de situação. Pode trazer para a gente uma sensação de perda quando uma situação difícil termina. Só que a boa notícia é que o 10 de espadas indica o término dessa situação que estava trazendo desgastes. E a gente fica livre, com energia livre para um novo começo. Então, ela pode estar falando de planos que não se realizaram, não se concretizaram como a gente esperava, trazendo para a gente desapontamentos. Mas ela fala assim, que bom que essa situação está terminando, porque você vai ter a chance de se mover e começar algo novo.
É isso, queridos. Essa é a mensagem que eu trago para vocês. Espero que vocês fluam nessa semana e venham me contar como foi, se bateu, se não bateu, se a mensagem da carta realmente veio lhe trazer um auxílio, uma orientação para você fluir na sua semana, ok? Beijos.